Se o senhor me permitir, depois eu quero insistir na questão do voto útil. Mas antes, aproveitando o gancho, o senhor tem dito que nessa campanha os candidatos não estão discutindo como deveriam o tema corrupção. Vamos falar sobre ele, então, porque acho que muita gente sabe que o senhor foi aliado do Lula, foi ministro do Lula e hoje mantém uma senhora de uma distância do candidato e do PT. Acabou de chamar, inclusive, nessas eleições, ele e integrantes do partido de nazista. Quando o senhor diz que viu o Lula no poder se corrompendo, eu queria entender o que é que o senhor fez àquela altura para denunciar isso. Desde que eu lhe diga, eu não chamei o Lula de nazista, não faria isso em nenhuma hipótese. O que eu estou denunciando é uma prática nazista da cúpula do PT. Diz que o senhor quer ser exterminado. De que o senhor isso, seria. Porque é uma premissa nazista que você não enfrenta o adversário, sabe, respeitando a ideia dele existir. O nazismo extingue, não é? O nazismo pede a extinção e é o que eles estão fazendo comigo. É uma coisa absurda, inclusive me associando ao nazismo. Então, eu, em defesa própria, estou dizendo que esta é uma prática nazista, porque eu não pretendo exterminar ninguém, não pretendo calar a voz de ninguém, eles estão querendo calar a minha voz. Deixa que eu lhe explique. Eu vi o Lula se corrompendo de perto, porque eu era ministro da Integração Nacional e eu administrei, junto com uma pequena equipe, o dia a dia do escândalo do Mensalão. Era flagrante ali que o escândalo do Mensalão tinha a participação central da cúpula do PT, o Zé Disseu, o comandou, não dá para esconder isso. Mas eu acreditei na palavra do Lula, isso apurada diariamente, de que ele não sabia. Ele não negou o escândalo para mim, mas ele me afirmou e eu quis acreditar, ou acreditei, que ele não sabia. Na sequência, o Lula se rende às evidências e a partir daí eu denuncio. E as pessoas podem buscar hoje, a internet permite documentar isso. Não há uma única denúncia que eu faça hoje que eu não tenha feito desde aqueles anos lá de 2006. Eu denunciei que o Lula entregou Furnas para Eduardo Cunha roubar. Denunciei na imprensa e o Eduardo Cunha me processou. Denunciei o Michel Temer me processou. Denunciei o Sérgio Machado, que roubava na Transpetro. Denunciei o Nício Oliveira, que roubava na Petrobras. Tudo isso é público. Todos esses escândalos resultaram em processo, para mim, eu denunciando. E eu, no caso de Furnas, do Eduardo Cunha roubar, eu fui ao Lula pessoalmente. No caso do Eunício, eu fui 10 vezes. No caso do Sérgio Machado, eu fui 10 vezes. Foi bem mais do que uma conversa, Muitas vezes eu fui lá dizer para ele, olha, isso aqui, enfim, e infelizmente eu vi. Depois eu vi outras coisas muito mais graves, percebe? E lamentavelmente, eu não tenho prazer nenhum em denunciar isso. Nós caímos no Bolsonaro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta retórica para o nosso povo pensar. O Bolsonaro é resultado de quê? O Bolsonaro tinha uma biografia extraordinária, é um homem que vinha de uma grande obra e tal. Não, o Bolsonaro é um deputado medíocre já envolvido em coisas muito constrangedoras, inclusive de corrupção pequena, de roubar dinheiro da gasolina do gabinete, de funcionário fantasma, etc. Como é que ele vira presidente do Brasil? Ele vira presidente do Brasil porque o Lula produziu a um só tempo a mais devastadora crise econômica da história do Brasil, com a Dilma, que ele assume que não é responsável. São 7% de queda na economia brasileira, o desemprego saltou de 5%, 6% para 12% ali. O crédito farto que o Lula expandiu virou 66 milhões e 600 mil pessoas humilhadas no SPC. O crédito farto que ele expandiu virou 6 milhões de empresas no Serasa, na antessala de quebrar. E em cima dessa devastadora crise que tem data, todo mundo sabe que aconteceu no Brasil, isso é número oficial, 7 pontos de queda na nossa economia, nunca houve na história desse país, como o Lula gosta de dizer. E em cima de uma crise que devastou o emprego, o crédito e o salário das pessoas, a notícia todo dia na televisão de muita roubalheira feita como elemento orgânico do modelo de poder do Lula e do PT. Isto é que produziu o Bolsonaro. Será que a solução para a frustração que nós estamos sentindo com o Bolsonaro, que teve uma oportunidade de ouro e acabou se rendendo ao mesmo esquema que denunciou, a solução para a frustração com o Bolsonaro é voltar ao lulopetismo corrupto, que não sequer se assume para pedir desculpa pelo que aconteceu e pior, Eduardo, está junto com a mesma quadrilha. Olha que palavra dura que eu estou dizendo. O Lula se acertou com Geraldo Alckmin, o Lula se acertou com Michel Temer, o Lula se acertou com Gedel Vieira Lima. Você lembra, meu irmão? Aquela foto, entra na internet, uma foto de Gedel Vieira Lima, uma foto de 51 milhões de reais. O Lula está agarrado com ele na Bahia hoje. Está agarrado com o Eunício Oliveira, 1 bilhão de reais de contrato sem licitação da Manchester. Ou seja, não aprendeu nada, está se juntando com a mesma quadrilha que levou ele para a cadeia. E eu vou ser obrigado a engolir isso em nome de quê, pelo amor de Deus? O senhor pode arrematar me comentando a afirmação, né, de que o ex-presidente tem levado para a campanha, dizendo que foi absolvido das acusações? É mentira, eu sou professor de Direito. Ele foi absolvido dos 30 processos que ele recebeu, ele foi absolvido em alguns. Mas naqueles que ele foi condenado, ele não foi absolvido em nenhum.
não foi inocentado em nenhum. Deixa eu explicar para a pessoa. Se alguém lhe faz uma acusação falsa, né, o Eduardo bateu a carteira de alguém, aí você, né, vai processado. O promotor lhe acusa, você se defende, o seu advogado lhe defende, o juiz vê as provas e no fim diz, não, essa acusação é mentirosa, o Eduardo é inocente. Isso é ser inocentado. Não aconteceu com o Lula em nenhuma hipótese, ele está mentindo para o povo brasileiro, infelizmente. O que aconteceu? 5 anos depois, veja como o nosso judiciário é engraçadinho, para ficar aqui numa palavra minimamente respeitosa, mas é constrangedor. 5 anos depois, o Supremo Tribunal Federal entende que o juiz que devia julgar o Lula não era o Sérgio Moro lá em Curitiba, mas sim o juiz de Brasília. Como o juízo natural foi errado, aspas, 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 eles anularam o processo, anular não é absolver, e mandaram começar tudo de novo em Brasília. Tá certo? E quando ia começar tudo de novo em Brasília, o Lula fez 75 anos. E a lei brasileira, para proteger a impunidade, nesse caso, até por uma certa caridade com as pessoas mais idosas, diz assim, não, quando a pena é muito menor do que 10 anos, 8 anos, a pessoa já fez 75 anos, arquiva o processo, não vai ter mais pena. Ele não foi absolvido em nenhuma vez, o processo foi arquivado. Percebe? É diferente de dizer, não, essa acusação é falsa e ele é inocente. Nunca aconteceu. O processo foi arquivado porque o Lula fez 75 anos depois de transferir o processo da vara de Curitiba para a vara do Distrito Federal. Candidato, olhando para as Agora, críticas... veja, nós na política, não temos muita preocupação com essa formalidade jurídica. A questão é 16 bilhões de reais, bi com B de bola, de um povo que está com 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões de irmãos nossos não fizeram as 3 refeições hoje, 16 bilhões de reais foram devolvidos para os cofres do governo. Os caras que devolveram dizendo o seguinte, isso aqui são os bilhões que eu roubei com o conhecimento do Lula durante o governo do Lula. Isso aqui não dá para responder, irmão, 16 bilhões não é um negócio que transita assim, sabe? E isso aconteceu, lamentavelmente, não tenho nenhum prazer de dizer isso, apenas aí estamos nós agora, não é, tendo que escolher entre o coisa ruim e o coisa pior, porque o sistema, comprando os dois, nos obriga a manter exatamente o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política.